daremos continuidade à nossa série de exposições em Tito, como nós temos feito, e hoje nós estudaremos a Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versos 10 a 16. Eram esses mestres, especialmente os da circuncisão. Paulo tinha em mente aqui um grupo específico. É bem verdade que Paulo reconhece que havia diversos tipos de falso ensino que atentavam contra a igreja na ilha de Creta, mas ele fala especialmente dos da circuncisão. Provavelmente esses da circuncisão eram judeus recém-convertidos ao cristianismo, mas que traziam consigo diversas doutrinas ainda do povo judeu, mas que não eram mais válidas na nova aliança no Novo Testamento. Quando nós temos o livro de Atos, lá em Atos capítulo 2, quando acontece a grande festa do Pentecoste, em que o Espírito Santo desce sobre a igreja, o texto registra que havia cretenses entre o povo em Jerusalém. Os cretenses ouviram a pregação do Evangelho em Atos capítulo 2, mas eles voltam para a ilha de Creta sem fundamentação alguma. E quando ele chegou em Creta, eles misturam o Evangelho verdadeiro com o falso ensino, com doutrinas de homens, com coisas que eles talvez tivessem aprendido por tradição, mas que não era a verdadeira tradição bíblica. Eles mantinham, por exemplo, o costume da circuncisão como um elemento fundamental para que o povo de Deus fosse salvo, o que o Novo Testamento diz que não acontece. A circuncisão não é mais um elemento fundamental da vida do povo de Deus. E nós vamos observar depois quantas outras coisas que eles acresciam ao Evangelho e impunham cargas pesadas contra o povo naquela época. E o que nós podemos já observar nesse contexto, irmãos, é que a igreja do Senhor sempre passa por problemas como esse. Até mesmo a igreja primitiva, enquanto os apóstolos estavam vivos, passou por problemas de falsos ensinos. Quem dirá a nossa igreja nos tempos modernos? Os cretenses provavelmente passaram pelo maior avivamento da história, quando o Espírito Santo desceu pela primeira vez no Pentecoste. Mas isso não os impediu de abraçarem falsos ensinos e falsas doutrinas. E a razão disso é muito clara. Eles não tiveram a fé promovida. Eles eram imaturos. A sua fé não gerou frutos, não gerou boas obras. Eles não cresceram no conhecimento do Senhor. E por essa razão, eles se apegaram a falsos ensinos. E da mesma forma, nós temos que estar preparados hoje. A igreja do Senhor precisa estar atenta aos falsos ensinos que aparecem por aí, os falsos mestres que se levantam, que querem acrescentar coisas no Evangelho que o nosso Senhor não disse. E devemos estar prontos para identificá-los e combatê-los. E é interessante porque o que acontece aqui na Epístola de Paulo a Tito não acontece apenas aqui. Quando ele escreve a Timóteo, ele escreve o resumo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 7, nós temos um problema muito parecido. O texto diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesse em Éfeso, para te molestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola e conversa fiada, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? O mesmo que ele disse para Tito. Pessoas que trazem um falso ensino para a igreja, que a contamina de tal forma que eles não mais operam boas obras, cuja fé não é promovida. E por isso vivem em hipocrisia, porque a fé verdadeira deve inevitavelmente levar às boas obras, levar à prática do amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. E o que então os mestres devem fazer na igreja para calar os falsos mestres? Paulo responde aqui, versículo 11: é preciso fazê-los calar. É necessário calar a boca dos falsos mestres. É literalmente essa a ideia do texto: tapar a boca para que eles não tenham nem a oportunidade de falar. É isso que Paulo está falando aqui. Aqueles que contradizem a palavra de Deus devem ser respondidos pelos líderes na igreja, por aqueles que são apegados à palavra de Deus, para que não mais falem aquilo que é equivocado. Porque a verdade da fé e o falso ensino não podem de forma alguma andar juntos. O Evangelho não convive com o falso ensino. Aquilo que é falso a respeito de Deus não pode conviver com o Evangelho, porque só traz problemas, só traz a negação da verdade. Nada disso pode ser visto na igreja.
E a razão disso é porque, por meio do seu falso ensino, eles andam pervertendo casas inteiras. Diversas casas já haviam seguido o ensino dos falsos mestres. Diversas igrejas que se reuniam nas casas estavam sendo perdidas pelo falso ensino. A unidade da igreja estava sendo quebrada. A unidade que é fundamentada no Evangelho do nosso Senhor é quebrada pelo falso ensino dos falsos mestres. E eles fazem isso por motivos errados, ensinando o que não devem por torpe ganância. Uma palavra que já apareceu no nosso texto. Quando a gente falou sobre as qualificações dos presbíteros, nós vimos que os presbíteros não podem ser movidos por torpe ganância. Ou seja, eles não podem buscar o lucro feito de forma equivocada, o lucro por si só, ou por meio de meios ilícitos. Não é assim que deve ser na igreja, mas os falsos mestres fazem isso. Eles pregam falsos ensinos porque eles não têm ganho com isso. E vejam, Paulo em momento nenhum diz que aqueles que pregam o ensino verdadeiro não podem receber. Pelo contrário, quando ele escreve a Timóteo, no seu capítulo 5 da primeira carta, ele diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaçem o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqueles que pregam a verdade devem ser sustentados pela igreja, porque dão a sua vida para o benefício do povo de Deus. Mas o grande problema é que esses falsos mestres queriam ter esses recursos, mas pregando aquilo que é errado, pregando falsas doutrinas. E Paulo disse que por causa dessa motivação equivocada, eles deveriam ser calados. E quando Paulo está escrevendo, ele não escreve apenas para ti. Nós vimos isso também. A carta deveria ser lida para toda a igreja. E quando a igreja lesse esse texto, o que eles deveriam fazer é identificar nos seus líderes essa disposição de combater os falsos ensinos, de combater aquilo que é errado e equivocado. A igreja deveria olhar para os seus líderes e estimulá-los a combater os falsos ensinos. Isso é importante porque quando nos dias de hoje nós pensamos em líderes, quais devem ser as qualificações dos líderes, a gente sempre pensa em alguém que é um bom encorajador. Nós também queremos ser bons encorajadores, para levar as pessoas a um ânimo melhor, a se alegrarem com o Senhor. E tudo isso é importante. Nós vimos no texto anterior que o presbítero deve ser apegado à palavra para que ele exorte pelo reto ensino, para que ele estimule os irmãos. Mas será que nós temos esperado dos nossos líderes que eles sejam bons caladores de boca? Porque é isso que o texto está falando aqui. Nós devemos esperar dos nossos líderes que eles repreendam severamente os que ensinam coisas erradas. Só que no contexto da igreja, muitas vezes nós ficamos desconfortáveis quando isso acontece. Nós olhamos para momentos em que as pessoas repreendem os outros e pensamos: quem é você? Quem te deu autoridade de fazer isso? Isso é muito comum nos nossos dias porque a nossa sociedade é avessa à ideia de autoridade. As pessoas são insubmissas, são rebeldes, não toleram a ideia de que há pessoas que foram colocadas por Deus como autoridades para repreender quando necessário. Mas Paulo diz: nós devemos fazer isso sem medo. É necessário, é preciso fazê-los calar. É um papel fundamental dos líderes, por amor à igreja. Se nós amamos verdadeiramente os nossos irmãos, nós não queremos que eles se rendem no falso ensino. Se nós amamos verdadeiramente a igreja de Cristo, a verdade de Cristo, quando o falso ensino se levanta, nós precisamos fazê-los calar. Mas Paulo continua sua exposição no versículo 12, quando ele diz que foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. E aqui o que Paulo está fazendo é citando um poeta antigo, do século VI a.C., que fala sobre como era a situação na igreja de Creta, ou na ilha de Creta. Creta era conhecido por ser uma sociedade totalmente devassa, que não respeitava as autoridades, que vivia em dissolução. Eram pessoas que eram movidas pelo lucro e que não viviam de forma ordeira na sociedade de Creta. Eles eram conhecidos como mentirosos, como nós já vimos. Eles tinham atitudes como de animais, feras terríveis. Eles eram preguiçosos, viviam para o seu próprio ego. E Paulo descreve para nós uma sociedade que necessita do Evangelho. Se as pessoas vivem assim na sociedade de Creta, Paulo diz: é justamente por isso que o Evangelho precisa ser pregado, para que eles não vivam mais desta forma. E eles fariam isso por meio do estabelecimento da verdade
do Evangelho. Apenas por meio do Evangelho verdadeiro que as pessoas poderiam ser transformadas e elas seriam tiradas desse estado cultural de Creta. Provavelmente Paulo tem em mente aqui as pessoas que estavam ouvindo os falsos ensinos dos falsos mestres. Ele já havia falado que os falsos mestres precisam ser calados, mas agora ele diz: evita que as pessoas façam isso para que elas possam viver uma vida sadia, como nós vamos observar. Ele está falando daqueles que são suscetíveis a ouvir os falsos ensinos. E o que nós podemos observar aqui muito claramente é a preocupação de Paulo em ser contracultural. Porque a gente pode pensar: não, na nossa cultura hoje não tem mais isso, nós não precisamos mais pensar dessa forma como Paulo pensa. Ele está falando de outra sociedade, lá era tudo bem repreender as pessoas, lá era tudo bem fazer isso para o benefício da igreja. Só que Paulo diz que não. A cultura e o costume de Creta era de pessoas insubmissas e rebeldes, que não aceitavam a autoridade. Mas quando Paulo manda essa carta para ser lida para toda a igreja, o que ele quer mostrar para a igreja é que o Evangelho pode quebrar tudo isso e trazer a verdadeira submissão à autoridade da palavra de Deus. O chamado para a igreja é ser contracultural, é não aceitar aquilo da cultura que está errado, é não se contentar com a situação das pessoas que vivem em submissão, que vivem em insubordinação. O Evangelho é profundamente capaz de transformar uma sociedade. E Paulo está mostrando isso para nós aqui. Se os falsos mestres eram movidos por todos esses sentimentos, e se as pessoas estavam sendo enganadas porque também tinham essa predisposição, era apenas por meio da pregação do Evangelho verdadeiro e do combate ao falso ensino que eles poderiam ser estabelecidos e crescer como igreja. Nós vimos, irmãos, que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres. Devemos ter cuidado com os falsos mestres porque eles causam danos à igreja. Eles são perigosos, eles pervertem casas inteiras por motivações erradas. Por isso, tenha cuidado com os falsos mestres. Em primeiro lugar, porque eles causam danos à igreja. Mas há uma segunda razão pela qual nós devemos ter cuidado com os falsos mestres. E a segunda razão que Paulo nos apresenta no texto é porque a sua depravação deve ser combatida. A sua depravação, a depravação dos falsos mestres, deve ser combatida. Observem a continuação do texto. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ele volta a dar uma ordem a Tito, uma ordem muito parecida com a que já havia sido dada no começo do texto. Eles deveriam ser severamente repreendidos, com um objetivo muito claro, para que eles sejam sadios na fé. Lembrem-se, a fé que é amadurecida é o propósito principal da epístola de Paulo a Tito. Ele quer mostrar como uma fé amadurecida traria para as pessoas boas obras, piedade, amor a Deus e amor ao próximo. Então o que ele está dizendo é: repreende-os severamente. Aqui ele pode ter em mente tanto os falsos mestres, como também aqueles que ouviam a pregação dos falsos mestres. Em outras palavras, a repreensão por parte dos líderes é uma atitude de amor para com aqueles que estão sendo perdidos. Porque se nós realmente amamos aqueles que estão envolvidos no erro, nós não queremos que eles permaneçam no erro, que eles continuem seguindo o caminho da perdição e da destruição, mas nós queremos livrá-los para que eles sejam sadios na fé, para que eles sejam saudáveis, tenham uma fé edificada. Quando Paulo escreve sobre esses falsos mestres, o texto diz que ele está falando sobre alguns que se ocupavam com fábulas judaicas, que se ocupavam com mandamentos de homens desviados da verdade, que estavam acrescentando coisas ao Evangelho de Cristo, que Cristo mesmo não havia prescrito. Então ele diz: repreende-os severamente, para que eles sejam sadios na fé. E provavelmente esses falsos mestres, como nós vimos, não tinham uma grande base teológica. Eles vinham de Jerusalém, convertidos ao Evangelho, mas tinham esses falsos ensinos misturados com o seu pensamento e por isso ensinavam de forma errada. E parece que Paulo aqui tem até uma certa esperança para que esses falsos mestres, quando forem repreendidos, sejam de fato convertidos. Vejam o capítulo 3 de Tito, versículos 10 e 11. Observem a ordem de Paulo. Lá no capítulo 3, versículo 10, ele diz: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então observem a ordem que ele dá para Tito. Ele diz: admoesta aquele que está causando divisões primeira e segunda vez. Ou seja, tem a esperança de que ele pode voltar
voltar atrás dos seus maus caminhos e se converter ao verdadeiro Evangelho. Mas se na primeira e segunda vez ele não se converter, evita-o, porque este vive pecando e por si mesmo está condenado. Então, o primeiro grande objetivo, quando nós queremos repreender alguém que está seguindo por caminhos errados, é para que ele seja ganhado para Cristo Jesus, para que ele seja aperfeiçoado. Mas se isso não acontecer, nós não devemos insistir. Isso é importante porque quando nós falamos nos dias atuais, há muitas pessoas que insistem no erro, e às vezes a gente pensa, não, a gente precisa, sei lá, insistir e buscar, chamar para que ele volte atrás. Só que nós sabemos que aquele que pode trazer a verdadeira conversão é apenas o Espírito Santo de Deus. E há muitas pessoas que tiveram acesso à verdade do Evangelho, mas que se corromperam por causa de falsos ensinos, e que agora podem ser considerados blasfemadores contra o Espírito Santo. Pessoas que pervertem o ensino de tal forma que já não tem mais salvação. Lembrem-se, João diz que há pecado para a morte. E para esse, ele diz que nós não devemos orar. A apostasia é um pecado pelo qual nós não devemos orar, porque esses já estão pervertidos, como Paulo diz a Tito neste texto. Mas o que basicamente o texto está nos falando é que no contexto da igreja, nós precisamos ter essa prática sincera da repreensão, mesmo severa quando necessário. E aqui ele não está falando simplesmente de uma briga por espaço, como se os líderes do partido de Paulo devessem tomar o espaço dos líderes da igreja de Creta. Pelo contrário, ele está falando que aqueles não são líderes verdadeiros, são homens facciosos que pervertem a verdade e que deveriam ser combatidos para que a saúde da fé e da igreja fossem mantidos. Nós sabemos que nos dias de hoje isso não é muito comum. Nós sabemos que a nossa sociedade se acomoda muitas vezes quando vê aquilo que está errado. Muitas vezes nós vemos coisas que estão erradas. Talvez a gente até aponte para os outros e fale, olha, aquilo vai estar errado. Só que quantas vezes nós temos a coragem de ir lá, por amor ao nosso irmão, para resolver? Quantas vezes nós saímos da nossa zona de conforto e nos dispomos a ir lá, muitas vezes arrumar problemas para nós, mas para que a saúde da fé seja estabelecida? Se nós amamos verdadeiramente os nossos irmãos, nós não queremos que eles se percam. Nós queremos que eles tenham seus caminhos corrigidos, que eles sejam conformados à imagem de Jesus Cristo. Há um texto belíssimo nos Provérbios, lá no capítulo 27, versos 5 e 6, que essa verdade é trazida para nós de forma muito clara. Provérbios 27, versículos 5 e 6, nós lemos o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muitas vezes as pessoas observam que está errado, mas deixam por isso mesmo. Só que o texto diz que isso é uma demonstração de ódio para com nossos irmãos. Se nós amamos os nossos irmãos, nós faremos sim feridas leais para com ele, para que ele seja aperfeiçoado. É como se nós estivéssemos dando um remédio que é amargo, mas que traz um fim muito superior e que traz frutos doces, frutos de santificação e de fé. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. É isso que o texto diz. Só que o texto continua dizendo lá em Tito que esses falsos mestres se ocupavam com fábulas judaicas e com mandamentos de homens desviados da verdade. Provavelmente eles criavam falsas histórias a respeito dos personagens do Antigo Testamento para tirar algumas aplicações delas sobre alguns acontecimentos morais, sobre o que eles deveriam fazer, sobre talvez um conhecimento que era destinado apenas a pessoas específicas. Eles inventavam essas histórias que eram muito comuns na sua época. A isso eles criavam mandamentos humanos que o próprio Cristo havia dito que não deveria acontecer. Cristo disse que os fariseus da sua época criavam mandamentos humanos e assim invalidavam a verdadeira lei, porque eles não se contentavam com a lei do Senhor. A lei do Senhor dizia, vocês devem guardar o sábado. Só que ao invés de simplesmente guardar o sábado, o que eles faziam? Criavam diversas regras que não estavam na palavra para impor cargas pesadas sobre o povo. Se você andar mais que não sei quantos passos, você está quebrando o sábado. Mas a Bíblia não diz isso. Deus nunca estabeleceu isso. Eles criavam falsos ensinos, falsos mandamentos para colocar peso sobre as pessoas. Provavelmente eles criavam dietas restritivas. Você não pode comer porco, você não pode tomar bebidas alcoólicas, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o cristão não faz isso. Só que Paulo disse, são apenas mandamentos de homens. Nós não podemos colocar fardos mais pesados sobre as pessoas se o nosso próprio Deus não colocou.
Não temos esse direito, mas é isso que eles fazem. E a natureza do seu falso ensino também é No descrita no versículo versículo 15, quando ele diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aqui Paulo fala que provavelmente esses falsos mestres tinham um apreço muito grande pela pureza exterior. Como aqueles fariseus que se preocupavam quando Jesus não havia lavado suas mãos para comer. Só que vocês se lembram do que Jesus disse naquela ocasião? Que não é o exterior que purifica ou torna impuro um homem, mas aquilo que sai do seu coração. E Paulo traz o mesmo princípio aqui. Para aqueles que são moralmente puros, para aqueles que são convertidos verdadeiramente, todas as coisas são puras. Mas para aqueles que são impuros e descrentes, nada é puro. Tudo aquilo que eles fazem como ser pelas cerimônias, nada disso é puro, se o seu coração não foi verdadeiramente purificado pelo Evangelho do Senhor. Ele trata aqui de discussões que ele já havia tratado em outras cartas. Pensem, por exemplo, no Romanos 14, quando ele fala sobre os fracos na fé. Ele diz que, por amor aos fracos na fé, alguns irmãos deveriam se abster de comer algumas comidas por causa da fraqueza deles. Ele faz isso em Romanos, faz isso em Coríntios também, só que aqui ele é muito mais severo. E a razão disso é que provavelmente Paulo já escreve aqui para uma igreja que se esperava maior maturidade. É como se ele dissesse: vocês não têm mais idade espiritual para continuarem com essas imaturidades, de pensar que vocês não serão salvos se vocês cumprirem todos esses requisitos, se vocês permanecerem com essas fraquezas e com essa imaturidade. Eles haviam se apegado tanto a esses falsos ensinos, a essas fraquezas, que Paulo chama aqui, a ponto de que o Evangelho não estava mais sendo pregado de forma pura. O Evangelho estava sendo maculado. Aquele simples e puro Evangelho de crer no Senhor e se arrepender dos seus pecados havia se tornado algo pesado. Não faça isso, faça aquilo. E assim conquiste o favor do Senhor. Paulo diz que isso não era mais esperado para com eles. E aqui nós podemos tirar um outro ensino para nós hoje. Nós devemos sim ser tolerantes com os fracos na fé, mas nós não podemos ser tolerantes com a fraqueza. Paulo falava de um contexto que as pessoas haviam acabado de sair do judaísmo, e por isso alguns ainda não tinham o costume da circuncisão. E ele é relativamente tolerante com essas coisas no princípio. Só que anos foram passando, décadas foram passando, e as pessoas não foram amadurecendo na fé. Elas não percebiam que essas coisas não eram mais necessárias à nova aliança. E por isso Paulo é severo, repreende severamente aqueles que se ocupam com essas coisas. Não tolerem mais a fraqueza. Para aqueles que são neófitos, para aqueles que são recém-convertidos, é natural que haja algumas coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Mas é muito difícil nós olharmos para pessoas que já têm anos na igreja e que ainda permanecem com as mesmas fraquezas. Isso nós não podemos tolerar. Justamente porque a igreja é um local em que nós devemos promover a fé. A fé precisa crescer. O conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor precisa crescer, e as nossas fraquezas precisam ser abandonadas em uma vida de santificação. Mas Paulo continua a sua ideia no versículo 16 dizendo que no tocante a Deus, esses falsos mestres professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. E aqui nós temos o coração de toda a epístola de Paulo a Tito. Qual era o problema da igreja de Creta? Eles diziam conhecer ao Senhor, mas nas suas obras eles não mostravam isso. Eles professavam o verdadeiro evangelho, segundo eles, mas na sua vida eles não evidenciavam frutos de arrependimento. Eles eram insinceros. Pessoas que diziam com a sua boca crer no Senhor, mas que mostravam um coração pervertido e que não tinham sido verdadeiramente transformados. É bem provável que aqui as pessoas da ilha de Creta tenham sofrido com a influência de algum tipo de pensamento grego, que dizia que o que era necessário é que você tivesse um intelecto bem elevado, mas que o seu corpo era desprezado como algo de segunda importância. Mas Paulo diz que não, que uma verdadeira fé que é aderida pelo povo de Deus, essa deve ser manifestada. E Paulo utiliza de algumas ironias aqui, porque ele havia dito que esses falsos mestres se apegam muito àquelas coisas que são aparentemente puras, cerimonialmente, mas ele diz que eles são abomináveis. A palavra abominável é utilizada muitas vezes na Escritura para falar de coisas que são impuras, que não são próprias do culto divino. E é como se ele falasse, eles se preocupam tanto com essa pureza cerimonial, que a sua vida demonstra total impureza e inqualificação para estar na presença de Deus.
Eles também são desobedientes, não se submetem à palavra do Senhor. Ele já havia dito isso. E por fim eles são reprovados. Se no texto anterior nós vimos que os presbíteros devem ser aprovados, qualificados para exercer o presbiterato, os falsos mestres mostram que são totalmente reprovados em toda boa obra. Mas Paulo diz que não deve ser assim. No capítulo 2, versículo 14, ele diz que Cristo salvou o seu povo para comprar um povo para si, exclusivo e zeloso de boas obras. Cristo não salvou o seu povo para que apenas creia nele e fique por aí. Eu já creio em Cristo, não preciso fazer mais nada. É bem verdade que nós não fazemos nada que nos faça conquistar a salvação. A salvação já foi garantida por Cristo Jesus a nós. Só que para o povo que foi salvo, Deus espera uma resposta, uma vida de gratidão, uma vida de entrega, um sacrifício vivo do seu povo por meio das suas boas obras. Mas esses falsos mestres não viviam assim. Eles eram detestáveis e abomináveis porque eles julgavam que a obra de Cristo era incompleta para atingir a pureza. Eles não criam que bastava crer no sacrifício de Cristo Jesus para ser salvo. Por isso eles eram detestáveis. Eles eram também desobedientes. Porque Cristo mesmo havia falado que agora as coisas foram purificadas e santificadas para o uso do povo de Deus. Como, por exemplo, naquela visão que Pedro teve no livro de Atos, que não há mais coisas impuras para Deus. Então eles desobedeciam a ordem do Senhor. Mas eles também eram desqualificados em toda coisa que eles faziam. Nós vimos um pouco sobre isso de manhã, dizendo que tudo aquilo que não provém de fé é pecado, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se eles têm uma fé que é falsa, apenas exterior, tudo aquilo que eles fazem são más obras. Nada do que eles fazem pode agradar a Deus. Por essa razão, tenha cuidado com os falsos mestres. Tenha cuidado com os falsos mestres, em primeiro lugar, porque eles causam danos à igreja, eles são perigosos. Mas em segundo lugar, porque a sua depravação deve ser combatida. A ordem de Paulo é inequívoca: repreende-os severamente, porque onde há o falso ensino, o evangelho não pode prosperar. Concluindo, irmãos, nós vimos que Paulo alerta os líderes da igreja de Creta e a igreja como um todo a ter cuidado com os falsos mestres. Muitas pessoas vêm por aí trazendo falsos ensinos, coisas que são acrescentadas à palavra de Deus, mas que não são o verdadeiro evangelho. E nós precisamos ter cuidado. Ter cuidado porque por meio dos seus falsos ensinos, eles pervertem casas inteiras, eles são perigosos. Eles causam danos à igreja. Mas também porque a ordem é clara, a sua depravação deve ser combatida. O texto de Paulo é bem forte para nós. Em uma sociedade em que tudo é aceitável, que parece que não há mais verdade, palavras como essa podem parecer duras. Mas Paulo diz que na igreja, muitas vezes é necessário uma disciplina forte. Ele deve ser firmemente estabelecido para que o evangelho prospere. Porque essas pessoas são, como nós vimos, rebeldes, enganadores, eles arruinam lares inteiros, eles procuram ganho desonesto, são corrompidos, negam a Deus, são detestáveis e são desobedientes. Pessoas assim não podem ser toleradas na igreja. Nós precisamos sim ter amor a eles, pregando o evangelho a eles para que eles se arrependam, para que eles sejam sadios na fé, mas se isso não acontecer, Paulo diz, devemos evitá-los. Daí a necessidade de uma liderança preparada, líderes qualificados, que tenham apego à palavra de Deus para combater o falso ensino. Um certo pastor disse na história da igreja que os líderes na igreja precisam ter duas vozes, uma para reunir o rebanho e outra para expulsar e afastar os lobos. Voltando às perguntas do começo do sermão, qual é a imagem que você tem do rei Davi? Será que quando você pensa em Davi, você se lembra apenas daquele pastor manso que tocava harpa? Lembre-se, quando o povo de Deus foi afrontado, ele se dispôs a ir lá matar Golias. Golias que estava afrontando não só o povo de Deus, como o próprio Deus de Israel. Davi foi valente e destruiu Golias. E a imagem que você tem de João, o doce e amado discípulo de Jesus, o discípulo do amor. Será que você também tem uma imagem de João como sendo alguém tranquilo, que não faz mal a ninguém? Lembre-se, quando necessário, João combateu o falso ensino. João disse que todos aqueles que não retêm o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus são o anticristo. E quanto a esses, não devemos nem saudá-los e nem receber na nossa casa. João repreendeu severamente aqueles que se afastaram do evangelho de Cristo Jesus. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o homem mais manso da terra, o mais amoroso,
quando necessário, expulsou com dureza aqueles que faziam comércio no templo, de forma muito severa, aqueles que estavam transformando a casa do Senhor em fonte de lucro, em fonte de ganho pessoal. Mas mais do que isso, Jesus Cristo promete que todos aqueles que com rebeldia não se submeterem a Ele com fé e arrependimento, serão todos destruídos. Todos os inimigos do Senhor Jesus Cristo que não ouvem o Evangelho, não se submetem a Ele, na sua segunda vinda serão todos destruídos, porque Ele diz no Salmo de número 2, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. A ira do nosso Senhor há de se acender sobre todos aqueles que não se submeteram à sua autoridade. Mas que essa promessa de Cristo Jesus seja para nós como igreja um incentivo para ansiarmos por esse dia com esperança, mas enquanto esse dia não chega, para amarmos o seu Evangelho e repreendermos os nossos irmãos quando necessário, por amor, porque melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Demonstremos também o nosso amor aos nossos irmãos por meio da repreensão, para que assim todos nós cresçamos juntos na exortação mútua, na fé que o Senhor nos entregou. Uma fé que é constantemente edificada e que deve ser evidenciada por meio das nossas boas obras.